Olá pessoal, bom dia a todos, sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula de Biologia aqui dos nonos anos com a professora Luciana. O tema da nossa aula é ácidos nucleicos, referente à unidade temática de número 2. E nós vamos lá, nos adaptando nessas novas mudanças e disponibilizando para vocês o melhor, o conhecimento. Só que agora de uma nova forma virtual. Então, nós vamos estar longe, mas de alguma forma nós estaremos perto com essas videoaulas. As dúvidas que vocês tiverem, eu vou pedir para estar enviando pelo meu WhatsApp, no privado, para não congestionar muito os grupos de vocês. Vamos começar então com os ácidos nucleicos. Vamos começar com o conceito. O que seria um ácido nucleico? Um ácido nucleico nada mais é do que uma molécula de caráter ácido. E ácido é justificado pelo grupo fosfato. Ou seja, o que é esse fosfato? Ele é um ácido, tá aqui, porque ele é formado de fósforo, P, e 4 átomos de oxigênio, PO4. Então, é esse ácido. Descobertas no núcleo da célula, por isso o nome nucleicos, tá? Eles foram descobertos dentro do núcleo da célula e são formados por nucleotídeos. Então, os nucleotídeos são formados por 3 peças-chave, que são os ácidos, que eu acabei de dizer. O segundo passo é um açúcar, e esse açúcar tem um nome, chama-se pentose. Nós já vimos isso em sala de aula. Só que a pentose do DNA e do RNA são diferentes. A pentose do RNA se chama ribose e a pentose do DNA, desoxirribose. Ou seja, o que tem de diferente? Já vou adiantando para vocês. Os dois apresentam 5 átomos de carbono, cada um, 10 átomos de hidrogênio. A diferença encontra-se na quantidade de oxigênio. 5 átomos no RNA de oxigênio e 4 átomos de oxigênio para o DNA, que faz uma diferença danada nas suas funções que iremos ver mais adiante. E além disso, os ácidos nucleicos são formados de nucleotídeos e os nucleotídeos, além do ácido, além do açúcar, também são formados por bases nitrogenadas. O DNA e o RNA ambos apresentam a base nitrogenada chamada de adenina. Também apresentam a base nitrogenada citosina e a base nitrogenada guanina. A diferença delas está nesta base. Timina, presente no DNA, e a uracila, presente no RNA. E essas bases fazem esses pareamentos, que nós já fizemos uma aula prática em sala de aula sobre elas. Elas se ligam com números, com outras bases específicas. Mas vamos falar então da descoberta do DNA, ou ácido desoxirribonucleico. Ácido por conta do PO4 e o desoxi por conta do açúcar. E aqui porque foram encontrados no núcleo. Então, em 1952, nós temos essa cientista, tá? Rosalind Franklin. Ela era cristalógrafa, ou seja, ela fazia imagens de raio-x. Numa dessas, ela fez, então, uma imagem de um DNA por raio-x. Ela fez a fotografia, uma foto de um raio-x de um DNA. Mas não foi ela que ficou conhecida por descobrir a estrutura do RNA, porque outros 3 cientistas, James Watson, Francis Crick, esses dois aqui do lado direito, deixa eu voltar, passei demais, esses dois aqui, Watson e Crick, mas esse Morris, o que eles fizeram? Os 3 que descobriram essa estrutura aqui, dupla e helicoidal do DNA, mas foram a partir das imagens que Rosalind, essa daqui, tá, tirou aqui, fotografou de um raio-x, tá? Então, o mérito foram para os 3, mas baseados na foto dela, da Rosalind Franklin. E agora vamos falar um pouquinho do RNA, né? A descoberta do RNA, ácido ribonucleico. Em 1868, Frederick, esse da foto, Frederick, e ele chamou esse RNA a princípio de núcleo material. Por quê? Porque ele foi encontrado, material nuclear, porque ele foi encontrado no núcleo da célula. Mas em 1939, então descobriram-se que essa estrutura, esse RNA, ele conseguia produzir proteínas. Então, essa molécula aqui, tá? Conseguia produzir proteínas. Vamos lá nessas regrinhas de pareamento, regrinhas
esses pareamentos que são específicos. Isso daqui nós também já conhecemos. Então, o RNA é formado de 4 bases, que são elas aqui, e o DNA dessas outras 4 bases. Então, vamos lá. A adenina, representada pela letrinha A, uracila, que só tem no RNA, representado pela letra maiúscula U, citosina e guanina, C e G, respectivamente. O DNA da mesma forma, o A continua o mesmo, a uracila, que é encontrado do lado de cá no RNA, na verdade vai ser substituída aqui pela timina, tá? Que só tem no DNA. E a citosina e a guanina continuam as mesmas. Reparem também nas fitas. Aqui nós temos uma fita única, uma fita simples, que é o RNA, e aqui nós temos uma fita dupla, que é o DNA. Outras 2 diferenças. Essa aqui é o mesmo esquema, tá? Representando aqui por uma outra foto. Ou seja, se a gente imaginar que o DNA é uma escada aqui retorcida, tá? A gente pegar essa mesma escada, o que a gente vai ter? Aqui na escada, no corrimão da escada, que é uma fita dupla, o DNA, nós vamos ter intercalados aqui um fosfato e um açúcar. Um fosfato, que é o ácido, fosfato, e o açúcar, que é a pentose, tá? Então, o corrimão seria representado pelo açúcar, que é a pentose, e pelo ácido, e os degraus da escada representados pelas bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina e guanina, respectivamente. O mesmo cientista que descobriu a estrutura do DNA, aqui em 1953, também definiu, então, o dogma da biologia. Ou seja, ele disse que um DNA conseguia produzir outro DNA. Então, o que quer dizer? Por exemplo, vamos imaginar uma célula produzindo uma nova célula. Então, tem que haver a duplicação do material genético. Por exemplo, quando a gente acontece, por exemplo, de uma célula está produzindo uma outra célula, por exemplo, na regeneração da pele, você faz um machucado, ele vai cicatrizar, ou seja, tem que produzir novas células epiteliais ali da pele. Então, é um DNA produzindo um outro DNA, porque é uma célula produzindo uma nova célula. Obviamente, o DNA vai ser duplicado. Tem um nome, duplicação. Mas, quando a célula não está produzindo uma nova célula, ela está produzindo uma proteína. Mas, para ela produzir uma proteína, antes o DNA vai ter que estar produzindo, então, um RNA. E é este RNA que vai estar produzindo uma proteína. Então, esses processos são chamados duplicação, quando o DNA produz outro DNA. Quando o DNA produz um RNA, transcrição, mas quando o RNA vai produzir a proteína, tradução, desculpa. Isso é chamado, então, o dogma da biologia, que é esse mesmo cientista que descobriu a estrutura, então, do DNA. Então, vamos lá, resumindo aqui, nós temos um quadro resumindo tudo que a gente disse. Os ácidos nucleicos, primeiro, são substâncias orgânicas. Tudo que é orgânico é porque é formado de carbono. São formados, então, de quê? De nucleotídeos. E nós temos que os nucleotídeos são formados de um ácido, formados de um açúcar e pelas bases nitrogenadas. Nós temos 2 tipos de ácidos nucleicos, DNA e o RNA. Diferença: o DNA é formado por uma fita dupla de nucleotídeos e o RNA por uma fita simples de nucleotídeos. E os dois formados tanto pelo ácido fosfato, pelo açúcar, que esse é diferente, desoxirribose para o DNA e ribose para o RNA. E as bases, o que vai estar mudando é só a timina, aqui que vai sair, vai dar lugar a uracila. Funções, as funções também são diferentes, obviamente. Vamos começar, então, com o DNA. O DNA, ele define as características de uma espécie, ou, por exemplo, a cor do olho, da pele, da unha. A hereditariedade é o material genético passando dos progenitores aos descendentes, e o DNA também consegue produzir o RNA. Já o RNA, além de produzir proteínas, o que é uma proteína? Vamos voltar. Proteína é um conjunto de aminoácidos. O que é um aminoácido, por exemplo? Um aminoácido é um conjunto de substâncias químicas orgânicas. O RNA também tem outra função, regulação gênica, ou seja, ele que vai definir, por exemplo, as características que uma pessoa vai ter pelos genes que o RNA pega de quem? O RNA vai estar pegando, então, esses genes do DNA. Então, é definido a cor do olho, do cabelo, da pele, que o RNA pegou do DNA. E existem 3 tipos de RNA. Primeiro, o RNA mensageiro, representado por esse M minúsculo, RNA transportador, por esse T minúsculo, e o RNA ribossômico, por esse R minúsculo.
Então, vamos lá falando dos 3 tipos de RNA. Primeiro, vamos começar com esse aqui, o RNA mensageiro. Qual que é a função dele? O RNA, ele é produzido lá no núcleo da célula. Então, como que funciona? Esse RNA mensageiro, a função dele é pegar, transportar o gene, o código genético, que está lá no núcleo e levar lá para o citoplasma. Então, ele vai estar pegando, então, essas bases nitrogenadas lá do DNA, lá, que está lá no núcleo, e ele vem carregando do núcleo para fora do núcleo, lá no citoplasma. Então, ele leva, então, essas trincas que a gente chama de códon. Trinca porque são 3 bases nitrogenadas, ó, adenina, citosina, aqui a uracila. Então, ele leva, então, essa mensagem genética lá para o citoplasma. O RNA transportador, estando lá no citoplasma, o que ele faz? Ele vai estar ligando, ou seja, ele vai ter uma trinca aqui também, e essa trinca vai ser ligada nessa trinca que ele está trazendo aqui. Então, aqui nós temos um códon, e aqui eu vou chamar essa trinca de anticódon, que vai se ligar aqui no códon. Lembrando que tem o pareamento específico. Ok, e por último, isso acontece no citoplasma também. E por último, aquelas substâncias que foram formadas, agora nós temos o RNA ribossômico, ou seja, é ele que vai estar formando o ribossomo, unindo essas partes. O ribossomo é formado por essas 2 partezinhas, uma menorzinha, que chama de subunidade menor, e essa maiorzinha, essa subunidade maior do ribossomo. Quem ajuda a formar essas 2 subunidades, a se juntarem, chama RNA ribossômico. Então vamos lá, agora nós temos um esquema de tudo que eu disse no slide passado. Aqui nós temos a dupla hélice, tá? Que é o DNA. Então, o que acontece? O RNA vem, tira um pedaço, um gene aqui do DNA, lá do núcleo, e leva para o citoplasma. Lá no citoplasma tem uma organela chamada de ribossomo. Então, ela vem trazendo essa fita aqui de material genético. E ela vai entregar para o ribossomo. O RNA transportador tá aqui, ele vem trazendo, então, aquela fita que vai se ligar no RNA mensageiro, a gente chama de anticódon, trouxe aqui para cá para o ribossomo. O ribossomo vem e junta essas 2 partezinhas para produzir quem? O conjunto dessas bolinhas que são os aminoácidos, para estar produzindo uma proteína. De novo, o mesmo passo aqui do DNA, o RNA trazendo do núcleo, se junta aqui com o anticódon, com o RNA transportador, isso aqui de azulzinho é o ribossomo, para poder estar formando então as proteínas, representando aqui nessa fita verdinha, lá no citoplasma da célula. Vamos lá, qual é a relação, esse slide fala qual é a relação do DNA com o cromossomo. Aqui nós temos a fita de novo, a fita dupla hélice aqui, de material genético, que é representado pelo DNA. Ok, essa fita dupla de DNA, ela está ligada, tá? Intercalado, tanto o material genético com proteínas. Essa proteína tem um nome, ela é chamada de histona. Quando esse DNA se encontra com essa proteína, histona, nós chamamos então esse processo essa partezinha aqui de cromatina. Porém, quando a célula vai produzir uma nova célula, esse material genético ele se condensa. O que é se condensar? É passar por um processo que a gente chama de enovelamento. Ele se enrola bastante. Ele enrola entre si mesmo, gerando então o que nós chamamos então de cromossomo. Então, o que seria o cromossomo? O cromossomo nada mais é do que o material genético, DNA, junto com proteínas bastante enovelado. Cada partezinha dessa aqui a gente chama de cromátide, tá? Que são ligados aqui pelo que eu chamo de centrômeros. Então, o cromossomo. O que é um cromossomo? A gente acabou de ver no slide passado. Mistura de quê? Material genético de DNA, mais as histonas, que são as proteínas. E, obviamente, que elas vão se enovelar durante a produção, então, de uma nova célula. E elas carregam o material genético, então, de um progenitor para o seu descendente. Visualiza, então, nessa figura que nós temos a semelhança, ou seja, as características físicas que são passadas dos progenitores aos descendentes, por meio dele, do cromossomo. Onde que está o cromossomo? O cromossomo, isso aqui é uma célula que está toda de azul, dentro da célula eucarionte, que é a célula que tem núcleo e carioteca, a membrana que envolve o núcleo. Então, o cromossomo está lá dentro, ok? Das células eucarióticas. Os cromossomos homólogos, o que é um cromossomo homólogo? O cromossomo homólogo são os cromossomos que estão aos pares, ou seja, aqui nós temos um grupo de cromossomos, tá?
E esse agrupamento aqui, todas são células somáticas, ou seja, diploides. O que é isso? Os cromossomos sempre se encontram o quê? Aos pares, tá? Aqui nós temos um, aqui nós temos dois, então sempre estão aos pares. E são cromossomos homólogos, eles estão sempre aos pares, diferentes das células gaméticas que tem o quê? Só um deles, não estão ao par, aos pares. O cariótipo, o que é o cariótipo? É o conjunto de pares de cromossomos. Então, aqui nós temos um par de cromossomos, o segundo par, terceiro. A espécie humana, tá representado então nessa figura, nós temos 23, esse aqui é o último, 23 pares de cromossomos. A gente chama de cromossomos homólogos porque estão encontrados aos pares. Obviamente que a quantidade de cromossomo ou de cariótipo, que é esses pares de cromossomos, eles variam de acordo com cada espécie. O número de cromossomos ou cariótipo é diferente de espécie para espécie, seja planta, micro-organismo ou animal. Vamos falar um pouquinho do gene, que também tem relação. O que é um gene? Isso aqui é um cromossomo, que está condensado, é material genético, DNA mais proteínas e histonas. Quando ele se descondensa, por exemplo, nós temos o DNA. E uma parte do DNA, como que eu chamo? Gene. Então, o gene é um segmento de DNA. Tá? E esses genes determinam as características, tá aqui, de um progenitor e de o seu descendente. Olha observem para vocês verem a semelhança que tem um progenitor, tá, do seu descendente, nesse caso dessa foto específica. Tudo isso vai por meio dos genes. Então, os genes alelos. O que é um gene alelo? É o parzinho que está aqui, um par vem da mãe, um par vai vir do pai, dos progenitores, tá? Responsáveis, então, os genes por uma determinada característica. Então, esse aqui, por exemplo, vai estar determinando a cor do olho, esse aqui a cor do cabelo, a cor da pele, esse aqui a altura. Obviamente que vai vir um do pai e um da mãe, por isso cromossomos homólogos. Locus gênico. O que é o locus gênico? É a posição da característica no cromossomo. Por exemplo, esse aqui a cor do olho está nessa posição. Do pai também vai estar nessa outra posição. Então, define a cor do olho do filho dos dois. Aqui, essa outra posição, esse outro locus gênico, vai definir outra característica e assim por diante. Cada gene define, então, uma característica, tá, do ser vivo. Cromossomos. Nós temos dois tipos de cromossomos autossômicos e heterossômicos. Nós temos, então, a espécie humana tem 23 pares de cromossomos. Os 22 primeiros pares, que são esses aqui, ó, 1, 2, 3, os 22 primeiros pares eu chamo de autossômicos, porque define todas as características, cor do olho, da pele e do cabelo. O último par de cromossomo, esse aqui embaixo, eu chamo ele de sexual ou heterossômico. Esse último par aqui é o que define o sexo da criança, masculino ou feminino. Então, vamos lá. Vamos lá, nós temos primeiro aqui a mãe. A mãe tem o cromossomo XX, então ela vai doar sempre X, porque ela só tem ele. O pai, ele tem o cromossomo XY, então tá aqui, ele vai doar ou X ou Y. Se ele doar o X dele, que ele tem, vai gerar uma menina, XX. Mas se ele doar a parte dele aqui, que é o Y, então ele vai gerar quem? Um menino. Aqui é a mesma forma, tá? Aqui, só para demonstrar que nesse caso aqui nós temos 2x, XX, então vai ser sexo feminino. Do lado de cá, nós vamos ter um cromossomo X e um Y, vai definir então o sexo masculino. Lembrando que esse par aqui, que tá aqui, a gente chama de cromossomo homólogo, tá? Esse primeiro definido, então, de origem paterna e esse materno, ou vice-versa, tá? Por isso, célula somática aos pares. É isso aí, pessoal. Então, a nossa aula de hoje foi sobre os ácidos nucleicos e não acabou por aqui, porque nós temos uma surpresinha para vocês. Vamos ver aí se alguém reconhece alguma obra de arte. Nós montamos, então, em prática, a estrutura, a dupla hélice aí do DNA. E esses autores aqui estão nessas fotos. Vamos lá, vamos ver se vocês se reconhecem, identificam. Aqui nós temos uma turminha do nono A, do nono B, e para finalizar aqui, o nono C. É isso aí, pessoal. A atividade para vocês executarem, eu vou estar encaminhando lá pro link da escola, tá? Só vocês estarem acessando
e as dúvidas para vocês retirarem por mensagem pelo WhatsApp comigo. Um abraço a todos, beijo da Tia Lu.